Nessa sexta-feira santa, dia 15, vamos reconhecer que erramos muitas vezes em nossas decisões. E esses erros, eles nos causam, às vezes, arrependimento, outras vezes nos fazem, inclusive, enxergar o mal que fizemos ao próximo. Outras vezes nos faz pensar e refletir em como desfazer aqueles erros que fizemos. E outras vezes nos faz agir, e essa é o mais prudente, de, reconhecendo os erros, buscar corrigi-los, para que assim tenhamos uma paz interior. E Jesus Cristo, principalmente, eu acredito que esse foi um dos maiores sentidos que ele buscou desenvolver para nós humanos. O de, ao errarmos, reconhecermos e agirmos para corrigir e assim ganharmos essa paz interior, que é o que nos deixa mais forte. E isso é justamente o que a natureza universal de Deus quer de cada um. Portanto, a sua morte na cruz, a sua vitória às tentações, a sua vitória sobre quem lhes discriminou, está certa, está tão certa que todos devemos reconhecer que, passado mais de 2000 anos, não é quem discriminou Jesus que é reconhecido nos dias atuais, mas sim a Ele. E todos que mergulham no encontro com Ele, encontram ali um grande mestre que ensina-nos a forma correta de como agirmos pessoalmente e em sociedade. A maturidade da sociedade, quando se encontrar com os ensinamentos, com a legislação, com o direito espiritual para vigorar na terra, deixado por Jesus Cristo, vai nos fazer construir uma sociedade melhor para todos, dos menores aos maiores. Mas aí está um grande desafio a se vencer ainda. Vamos à leitura do Evangelho de hoje, nessa sexta-feira santa, e que Deus possa nos abençoar a todos. O Evangelho está segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia aí um jardim. Como ele entrou com os discípulos, também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Jesus levou consigo um destacamento de soldados. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: "A quem procuras?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: "Sou eu." Eles recuaram e caíram por terra. De novo Jesus lhes perguntou: "A quem procuras?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim quem procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se retiraram, assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o sangue do cálice que o Pai me deu." Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anas, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo."
Simão Pedro, o outro discípulo, seguiam Jesus. Esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos seus guardas que ali estava deu-lhes uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anas enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram-lhes: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e o julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes disseram: Não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que lhe fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: E que é esta verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido.
Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhais, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós não temos uma lei, e segundo esta lei, nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondeis? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gólgota. Era um dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Ele, porém, gritava: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreves o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. E disseram-se ali então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si minhas vestes e lançaram sobre sorte a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz, Jesus estava de pé, e a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofa, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e do lado dela o discípulo que ela amava, disse: Mulher,
Este é o teu filho.